acompanhada pelo serviço e acompanhada também pela saúde. Nesse caso, a doutora Matilde até mencionou da entrega voluntária da mãe, né, para a criança na adoção. Nesse caso, a pessoa é acompanhada pelo serviço da assistência social e do serviço da saúde, e ela automaticamente perde o direito da guarda da criança. Como que ficaria essa situação? Ela só vai perder a guarda se ela expuser o filho a situação de risco, certo? Porque muitas pessoas, e aí o que poderia ser um plus, essa vantagem, pensa bem, a mãe ela é acompanhada pela saúde, o serviço de saúde, é acompanhada pela assistência social e mesmo assim ela viola o direito da criança e do adolescente. Então isso, em vez de ser, isso aí vai mostrar que o que nós podemos oferecer hoje pela rede é isso, e a mãe não está dando conta. Isso não está ajudando, contribuindo para resgatar essa mãe. Entendeu? Então a gente tem que ver, ou está vendo uma falha do serviço social, ou então essa mãe realmente está demonstrando um descaso aí com a vida do próprio filho. Então esse feedback aí, quem que vai dar? Exatamente, primeiro, o conselho tutelar, se ela enfrentou a situação que é difícil, por exemplo, uma criança recém-nascida, morando na rua com a mãe dependente química, isso é um caso grave. O Estatuto da Criança fala da dignidade da pessoa humana, né? Uma criança, ela não tem direito de viver na rua. Isso não é você garantir direito de criança. Agora, uma pessoa maior e capaz pode optar por morar na rua. A prefeitura, ela não pode chegar e tirando de forma autoritária, abusiva, os moradores da rua, pode? Uma vez aconteceu da prefeitura fazer isso e deu direitos humanos no Copinar, na época que eu estava, né? Caiu em cima. Por quê? Realmente, se você é maior capaz, você pode fazer escolhas para você. Mas você não pode fazer escolhas que prejudiquem e que violem o direito da criança. Então, eu não sei o caso concreto, mas se o Conselho Tutelar habilitou e o Conselho Tutelar abriu excepcionalmente, vamos colocar principalmente crianças menores, é difícil o Conselho Tutelar brigar diretamente. É porque estava numa situação que ele flagrou de violação do direito. Entendeu? Com certeza. Agora, a gente vê às vezes o Conselho Tutelar brigando muito adolescente, né? Principalmente vem esses adolescentes de outro município, eu fico muito no pé dele, que vem pra cá, nas ruas, não sei o que, eu falo, não, encaminha para a comarca de origem, mesmo porque a gente já tem nossos problemas. Mas bebês, crianças pequenas, o Conselho Tutelar, e normalmente da ordem de acolhimento é o juiz, baseado no relatório social ou no relatório do Conselho Tutelar. Não, eu acho importante, assim, é difícil falar de caso concreto, né? Porque a gente teria que ver o caso, assim, quando nós damos passam, assim, eu sei desse caso, não quero falar dele, porque a gente não sabe, mas eu fico pensando assim, provavelmente, se ela saísse dessa maternidade com um bebê e fosse com ele pra rua, na primeira denúncia teria sido acolhida, novamente. Porque o problema, assim, né, eu acho que a gente tem que pensar nisso, é aquilo que o ECA pensa em garantir, que é que a criança esteja num lugar seguro, né, onde ela não esteja exposta a risco. Eu acho que a gente tem que pensar nisso, nessa priorização do direito da criança, né? Eu entendo o sofrimento que isso gera na mãe, como a gente falou aqui na semana passada, na outra vez. Não é fácil para essa mãe essa perda, talvez isso piore um trabalho que já foi realizado, mas naquele momento teria que se pensar nisso, porque se ela saísse, dali 15, 20 dias, provavelmente diante de uma denúncia, essa criança seria acolhida, né, de qualquer maneira. Então, assim, como já existe o histórico, né, e talvez ela não tenha dado conta de sair daquela situação, é o que a gente já conversou, né, gente? O problema ele é muito maior, né? A gente tem hoje no Brasil, que você não vai encontrar em outros países, um problema social tão grave que a gente tem que tratar o negócio lá atrás, né? Porque esse bebê realmente, se a mãe tivesse condições, se ela não estivesse morando na rua por um tanto de questão social que a gente tem, ele não seria obrigado, né? Então, assim, eu acho que a questão é por aí, né? Não sei se estou esclarecida, né? É da proteção mesmo, né? Vou deixar o meu protesto, porque eu fui o primeiro a ser inscrito e passaram por cima de mim. Não gostei, estou muito irritado.
Segunda coisa é, já que tem tantas perguntas, eu acredito que é o melhor, ao invés de tentar responder tudo, que a gente poderia marcar uma nova palestra só para responder essas perguntas. Porque só eu já tenho 8. Escolher 3 foi muito difícil. Então, assim, uma proposta minha seria essa. A outra proposta, também vou dar por outras propostas, eu acho que tem que ter um debate aqui muito importante em questão de família, sobre essa questão do amor incondicional. Porque na hora que você separa a família, você destrói o amor incondicional. Pouco pirão, meu peixe primeiro. Então, assim, quem eu catalogo como minha família vai ter meu amor incondicional. Quem não é minha família não tem amor incondicional. Ou seja, a família destrói qualquer possibilidade de amor incondicional. Isso é uma coisa que tem que ser debatido no Conselho de Psicologia. Eu acho muito importante. E uma outra proposta seria o seguinte: se falar que parece que tem dificuldade, o pai tem um choque, assim, que ele vai esperando um filho, tem outro. Eu recebo muita carta do Futuro Cristão de Criança. Todo ano me mandam uma, tá? Meu coração até dói. Mas vem com foto do menino, com carta do menino, tudo. Eu fico sabendo tudo da vida da criança, antes mesmo de ver ela. Eu não posso sustentar mais um filho, porque eu já tenho 3. Mas dói, pelo menos eu sei as informações. Eu não sei por que a Procuradoria não faz isso, que a internet exige para esse tipo de coisa. Agora, as perguntas. A minha questão é como essas crianças são educadas enquanto elas estão esperando serem adotadas. Porque o mundo está cheio de história de órfãos que mudaram a história da humanidade. No momento eu não tenho lembrança disso, mas eram filhos sem pais, que viraram grandes cientistas, grandes políticos, grandes religiosos, e mudaram a história do mundo sem nunca ter tido uma família. Sabe? Tem que ver qual educação esses garotos estão recebendo enquanto eles esperam os pais. Agora eu me perdi aqui. Junto com essa questão tem essa, que o casal normal existe uma missão do Estado, porque enquanto a criança está com a família, o Estado não interfere, todo o direito da família, a não ser que alguém chame a polícia. Então essa questão da educação da criança, da família ou do Estado tem que ser partilhada, não pode ser ou um ou outro, tem que ser partilhada, sabe? E uma coisa que a Letícia me chamou a atenção, quando você falou, você usou muito tempo, o pai está preparado, o pai está pronto, o pai está querendo, e a mãe? As outras perguntas eu espero que na próxima palestra, eu sou a favor de a gente coletar as perguntas aqui para a próxima palestra, ok? Sobre a questão de como as crianças são educadas na instituição, eu acho importante falar isso, né? Eu acho que a gente veio evoluindo ao longo dos anos, a gente foi bem, que era o caos, né, gente, que era um depósito de crianças há anos atrás, para hoje a gente ter casas que nem se identificam como instituições de acolhimento, nem pode ter essa identificação, mas não vai ter placa escrito lá, que viria no caso de acolhimento, para uma situação em que tenta se reproduzir uma situação familiar. Né? Então, assim, a educação... É só esse aqui está funcionando, esse aí não funciona. A educação dessas crianças, ela vai ser conduzida pelos profissionais que ali atuam, né? Então, vão ter educadores, vão ter as cuidadoras, elas são chamadas de educadoras, que são funcionários contratados pela prefeitura e que são acompanhadas pelas técnicas do abrigo, que são as que cuidam das crianças no dia a dia. E essas crianças vão receber, né, educação em relação a hábitos, a higiene. A gente vê crianças que chegam sem saber comer, cuidar, faca, só está acostumado a comer com a mão, não sabe usar banheiro. Tem criança, a gente vê casos de criança que foi criada no carro do supermercado, criança que ficava dentro de caixa, né? Então, assim, chega lá sem saber usar um banheiro, sem saber nada, sem saber fazer nada, o básico. Então, elas vão fazer um trabalho todo de estimulação e de educação desses meninos, que é um trabalho muito bem feito. É claro que a gente não pode falar, gente, que é igual uma casa, né? Tenta se reproduzir. Mas é lógico que é uma instituição, então isso tem alguns danos para a criança, óbvio, né? Mas eu vejo que hoje as instituições fazem um esforço, né, doutora Matilde, quando isso não acontece, entra a intervenção do Ministério Público, quando isso não está sendo bem feito, para tentar. Hoje as casas têm no máximo 15 crianças, né? 12 a 15. Então tenta se dar, normalmente tem educadores suficientes para poder cuidar dessa criança, para tentar realmente acompanhar para a casa, né? Então eles têm o horário de sentar lá e fazer para a casa, tem os voluntários que ajudam, tem as regras da instituição, que quando a criança chega ela tem dificuldade de seguir, mas que ela vai ser chamada o tempo inteiro e corrigido o tempo inteiro para entrar nessas regras de hora de dormir, hora de tomar banho, coisa que qualquer casa tem.
Então, assim, normalmente também quando a gente vai encaminhar a criança, ela já está adaptada a uma certa rotina de vida e de casa, que é muito diferente de quando ela chega na instituição. O trabalho pesado é feito pela instituição. E lógico, gente, a gente vê crianças com tanto potencial, né, que sim, dá vontade de você pegar e falar, ai meu Deus, né? Crianças tão inteligentes que podem sair daí se tiverem estimulação adequada, se tiverem uma boa condução, se conseguirem dentro de uma família também se desenvolver, que podem ser grandes crianças. Aí no The Voice Kids, né, tem uma criança que é abrigada, que está acolhida institucionalmente, que foi levada pela instituição com autorização, claro, deve ter sido com autorização do juiz, para participar, né, e me emocionou muito, porque é isso que a gente vê, crianças de potencial. Então elas são, tenta-se dar uma educação como se faz dentro de uma casa, né, tenta-se criar um ambiente mais familiar possível. Né, quando eu falo do pai estar preparado, né, acho que foi o jeito de falar pais, né, porque claro que a mãe também tem que estar preparada, né, é óbvio, eu estou falando do casal, né, os dois têm que estar prontos e preparados nesse processo de adoção, né, porque senão não funciona. Você quer falar? Eu acho que você foi tão precisa aí com relação à educação, mas eu só queria dar um exemplo de um caso que me chocou muito, uma criança de 2 anos que foi abrigada. E ela vivia numa caixinha. Ela não falava, não andava. Aí, quando foi abrigada, pensavam que essa criança tinha algum problema grave, assim, neurológico, não andava. Aí foi educando, foi recebendo atenção. Ela não comia, ela só tomava. A mãe só dava leite do peito. Ela não sabia o que era uma comida sólida com 2 anos. Então, assim... E ela desenvolveu tanto que ela aprendeu a falar, isso no abrigo, mas foi difícil de encaminhar para você. Demorou, né? Porque essa criança sofreu muito mal-estar. Que ela só saiu do abrigo com 5 anos, porque todo mundo achava que tinha problema. Fez um monte de exame neurológico que estava, né? Graças a Deus ela não tinha nada. Foi só sofrimento, só mal-estar. Então, assim, claro que a educação é incontrovérsia, eu acho que é o mais importante na vida do ser humano. E a educação, ela tem que ser dada primeiro no lar, concorda? Se tiver lá. Se tiver lá. Pois é, às vezes a gente tem essa coisa de passar para o Estado a obrigação. É obrigação da família a educação, primeiro. Mas quando a família não dá essa educação, não cuida, é que acontecem os acolhimentos. Por isso. Aí você pega crianças que realmente você vai ter que ensinar tudo. A ir no banheiro, a lavar a mão, entendeu? A comer. Tem crianças que às vezes não comem um prato de refeição porque não está acostumado, toma leite com Toddy, biscoito recheado, entendeu? É a nossa realidade. Mas os abrigos, claro que não é o melhor lugar para se viver, mas a gente tenta minimizar um pouco, né? A perda de uma família, mas ela vai ter um espaço onde vai ter um acolhimento. Sempre tem isso. Posso fazer um adendo? É porque tem uma superstição, uma ilusão muito em cima de família, tá? O que eu tenho visto na minha classe média são crianças educadas pela televisão, porque os pais estão tentando ganhar dinheiro para dar um celular novo, para dar uma roupa de marca, e os pais não estão em casa. O pessoal de classe média é educado pela televisão. E o resultado foi isso aí que nós vimos na rua. Eu acho que tem que ter um ajuste sobre isso. Tá, obrigada, Ami. Tem mais uma pergunta? Tem mais que eu percebi? Então eu vou fazer mais essas 2 perguntas, e vamos encerrar. Gente, eu gostaria de pedir, enquanto as pessoas fazem pergunta, né, se espera só um minutinho, que você se preenchesse esse papel de avaliação do evento, isso é muito importante para nós. Almir, no final aí, a gente pede sugestões e comentários. Eu acho que você poderia sugerir um novo evento que a gente está discutindo. Para contar responder as perguntas. E também alguns pontos que ficaram, né, porque 20 minutos é muito pouco, né? Sabe? Acho que tem outros aspectos da adoção que a gente vai ter que estar discutindo aqui. Então você poderia colocar como sugestão. Já estou colocando. Boa noite. Eu acho que não está funcionando. Dá para ouvir? Tá. Primeiramente, gostaria de agradecer o tema muito relevante e foi muito esclarecedor também. A Letícia, novamente, né, que estava aqui há 15 dias atrás, trouxe questões muito pertinentes. Letícia, há 15 dias atrás, você falou um pouco mais sobre a questão da adoção com as mães que estão em situação prisional. Só que eu achei que essa pergunta era mais pertinente pelo tema de hoje. Então eu guardei, que bom que você está aqui, porque aí eu faço para você mesmo.
porque você falou também da questão da mídia, o quanto eles propagam coisas errôneas sobre a adoção. E eu, assistindo um documentário, eu vi muito essas mães se queixando pelos filhos serem levados para adoção quando elas estão privadas de liberdade. E tem um caso que eu não compreendi muito bem, que eu queria saber como que isso procede. Por exemplo, a mãe, a criança não tem o acompanhamento do pai, a mãe é pega em algum ato infracional, ela está no sistema prisional. Essa criança, se ninguém da família extensa, se não tem outra questão, ela vai para uma instituição de acolhimento. Aí, nesse momento, como a mãe está cumprindo pena, ela não pode ter a guarda. Mas, se por exemplo, quando a mãe ela sai da prisão, a criança ainda não foi adotada, mas já teve a desinstituição. Ela já foi já teve a instituição. Isso. Só que ela ainda não foi adotada. A mãe tem condições de rever essa guarda ou não? Eu acho que o que acontece? São dois momentos distintos. A criança ela pode ser encaminhada antes da destituição. Normalmente aqui em Belo Horizonte é feito isso. Ela é encaminhada antes da destituição do poder familiar. Durante todo esse momento, durante o processo correndo, a doutora Matilde pode me corrigir se for o caso aqui, ela vai ser chamada e ser ouvida. Então, mesmo ela estando presa, né, doutora Matilde, ela vai ser ouvida, ela vai ter direito de defensor, né, para defender os interesses dela. E claro que se ela sair e isso não tiver sido concluído, vai ter a possibilidade de avaliar a condição dela. Ela pode, né, solicitar isso, provavelmente a gente que vai fazer esse estudo, se a criança já estiver numa família, aí vai ser feito por nós, técnicos do CEF, a condição dela para receber aquela criança de volta. Mas aí vai ter que ver a condição que ela vai estar vivendo, porque o quanto que ela conseguiu se reestruturar. E aí também vai ter que ver a condição que essa criança já está, porque se ela já tiver 2, 3 anos na família substituta, vamos imaginar que ela perdeu essa criança e ela estava com 1 ano. E aí já tem 3 anos que ela está vivendo naquela família, ela nem recorda, mas essa mãe já criou um vínculo. Então aí é aquela questão, vai se levar em conta o maior interesse da criança. Porque tem que avaliar, vai tirar essa criança, né, é uma nova perda para ela. Né? Então vai ter que ser avaliada a questão do maior interesse. Mas ela sempre vai ter a possibilidade de contestar aquela ação e de ser avaliada, né, doutora Matilde? E a questão de ser retirado, né, tem aquela questão assim, enquanto elas estão presas, se o bebê nasce e elas estão presas, elas ficam durante 6 meses com o bebê, não é isso? É 1 ano, é até 1 ano. E aí depois vai depender de ter um familiar ou não que cuide dessa criança, que garanta os direitos dela. Se isso acontecer, ok. Se não acontecer, vai para o acolhimento. E se ela não tiver condições de receber essa criança, ela vai ser encaminhada. Né? Esclarecido? Sim. Nós não tiramos uma criança de uma mãe só porque ela foi presa. O que a gente percebe, pelo menos aqui em Belo Horizonte, o que a gente percebe é que muitas vezes ela já violava direitos da criança, já não era a mãe, né, que cumpria seus deveres, e já nem cuidava desse filho. Aí, quando essa criança, ela vai ser, quando ela é presa, aí, claro que ela vai ser citada e tudo mais. Então, a gente vai destituí-la do poder familiar se ela tiver, no caso, violado algum direito. Né? Tem as causas de extinção ou destituição do poder familiar. Então, vamos supor, ela é uma ótima mãe, uma excelente mãe, mas pratica um crime, vai ser preso por aquele crime. Ela não vai ter o poder familiar desse filho, não, entendeu? Isso é muito claro. A prisão por si só não é causa de perda do poder familiar. Agora, o que a gente vê aqui, tem muitas mães presas cujos filhos foram abrigados mesmo antes dela serem presas, entendeu? E às vezes ficam 3, 4 anos na prisão e elas realmente se recuperam e tentam reabrir a guarda. Mas espera aí, o tempo da criança também é hoje, não podemos esperar esse tempo, entendeu? Agora, claro, se a criança continua acolhida e a mãe já foi destituída do poder familiar, pode haver uma recuperação da guarda. O próprio Ministério Público entra com uma ação que chama restabelecimento do poder familiar. Sabe uma coisa que eu queria completar? Eu trabalhei durante 8 anos da área de família. Então eu tinha visão de um outro ponto de vista, porque lá a gente não atendia crianças em situação de risco, o que é diferente da vara da infância. Né? Porque a gente trabalha com crianças em situação de risco. E lá eu já fiz encaminhamento de criança, já concordei com guarda, né, na minha avaliação técnica, para ex-presidiárias, porque elas tinham condição, né? Já concordei com concedimento de guarda para mães prostitutas,
trabalhando como prostitutas, mas que no exercício daquilo que elas faziam, ela não violava o direito da criança, porque isso não chegava ali na vara da infância, porque na vara da infância chega a violação. Né? Se aquela mãe ela é prostituta, mas ela exerce o papel dela bem de mãe para travesti. Então, assim, entendeu? Isso não é, a princípio, um problema, né? Porque às vezes as pessoas estão falando do preconceito que a justiça tem. Porque a questão não é se ela é prostituta, se ela é travesti, se ela... Já teve questão, assim, de usuário que estava em processo de recuperação e que a gente foi acompanhando lá e com o apoio da família, a criança foi entregue, porque não existia situação de risco. Então, eu acho que a questão é a situação de risco que a criança vive. Então, na vara de família, eu tinha uma outra perspectiva, onde esses arranjos eram possíveis, porque não existiu violação. Agora, existindo violação, aí a conversa é outra, entendeu? Eu acho que esse é o ponto. Primeiro, eu queria agradecer a mesa, eu achei foi muito bom, foi fantástico. Essa é uma área de interesse, infelizmente, atualmente, eu estou formada, mas não estou trabalhando nela. Mas eu trouxe várias dúvidas também, só que eu vou me restringir, porque eu sei que o pessoal está com tempo corrido. Eu tenho uma questão, minha monografia foi inclusive sobre a adoção internacional, então eu tive que repassar pela legislação pra caramba. E eu observei durante a monografia, durante a minha pesquisa, que nós temos poucos dados, assim, que eu pude observar pelas formas onde eu pesquisei, né? Poucos dados sobre o após-adoção. Eu sei da rigidez de todo o processo, imagino que vocês recorrem, assim como a legislação permite, né, como última instância, porém eu tenho poucas informações da pós-adoção. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre ela, só mais para sanar uma curiosidade. E tem uma questão que eu atendo voluntariamente algumas pessoas, e uma mãe me veio com uma questão que ela adotou uma criança da FUNAI, direto de uma aldeia indígena. E eu queria saber um pouco mais sobre isso, porque eu fiquei um pouco confusa. Ela falou que foi buscar a criança lá na aldeia e ele retirou ela imediatamente. E pela legislação, eu fiquei, assim, eu acho que ela tinha que ser bonita. Eu tive as próprias questões críticas sobre o racismo. Aí eu queria que você respondesse. O pós-adoção, o que acontece? A gente tenta acompanhar. Quando é bebê, normalmente a gente não tem esse acompanhamento, porque os casais não têm tanta dificuldade de adequação à rotina. Às vezes eles dão notícia porque eles querem manter o contato, né? Tem casal que volta lá, leva a criança para a gente ver. Então não existe tanto esse acompanhamento porque não existe demanda para isso. Nas adoções tardias, acima de 3 anos, a gente tenta manter sim e faz esse acompanhamento durante o tempo que é necessário. Ou quando o casal procura, porque às vezes assim, adota com 4, 5 anos, mas aí quando chega lá para os 10, 11 anos, começa a dar mais trabalho, que é natural, porque está entrando na adolescência, fica mais questionador, começa a questionar a questão da adoção, começa a trazer questões do tipo, eu quero conhecer minha família de origem, e aí eles buscam a gente para orientações. Então aí a gente faz uma retomada desse momento até chegar ali, para poder orientar. Então existe esse acompanhamento quando a gente é demandado e quando a gente acha necessário, entendeu? Então assim, tem casos que às vezes a gente encaminha, que você vê assim, não, esse casal com essa criança a gente vai precisar ficar mais perto. Aí eu marco assim, uma vez por mês, depois eu espaço para uma vez a cada 2 meses, uma vez a cada 3 meses, uma vez por ano, né, 2 vezes por ano, até, se precisar, intensifica de novo. É muito comum eles nos procurarem quando tem alguma dúvida, alguma questão, se a criança começa a dar muito trabalho, né, pede orientação, porque a gente acaba ficando de referência, né, assim, para o casal mesmo, né, por causa de toda a história que a gente vivenciou ali junto. Então existe sim essa preocupação. A questão da FUNAI, eu vou deixar com a doutora Matilde, que eu desconheço isso. Mas eu entendi, Letícia, que ela queria saber da adoção internacional, não da nacional. Da internacional? Tá, desculpa. Na internacional, a doutora Matilde me ajuda, eles fazem relatórios, que as instituições que fazem, né, que você entende um pouco, existem as instituições nos países, né, que são quem fazem a mediação aqui com a gente no Brasil. Essas instituições vão continuar acompanhando as crianças lá e periodicamente vão enviar relatórios. É o seguinte, você devia ter procurado a sexta para fazer essa monografia. A gente tem muita referência sobre adoção internacional. Eu estou na sexta, eu tenho 5 anos, tá? A adoção internacional,
Depois, pela lei, é obrigatório o acompanhamento por 2 anos após a criança ser efetivamente adotada. Isso já não existe na adoção nacional. Na adoção nacional, a lei fala do acompanhamento posterior, da obrigatoriedade do acompanhamento posterior e encaminhamento do filho substituto. Mas não estabelece um prazo, entendeu? Claro que depois que é adotada nacionalmente, você não acompanha mais, tá? Agora, na internacional, é isso que a Letícia falou. As entidades que participam da adoção, elas continuam acompanhando por 2 anos a criança, o casal, no país de origem. E emitem relatórios quadrimestralmente, com fotografias, é um relatório psicossocial. Manda a certidão de nascimento, já a cidadania, comprovando a cidadania do país de origem. Gente, só arquivo, está tudo legalizado. Então, esses relatórios são quadrimestrais. No final de 2 anos, se estiver tudo bem, a gente arquiva. É assim. Obrigada, para a última pergunta. A minha questão é sobre o apadrinhamento. Eu acho que você está mais direcionado para a Letícia, eu queria corrigir se eu estiver errado, mas eu me entendo como se fosse um tempo que a criança poderia passar com os padrinhos. E aí eu queria que você falasse já do ponto de vista psicológico, como que é trabalhado isso com as crianças e como que você vê isso, se isso é uma coisa positiva ou não para eles. O apadrinhamento hoje, até existe uma nova instrução, né? Uma instrução um pouco da língua. Na verdade, é uma resolução do CNDCA, Conselho Municipal, que eu estou precisando ainda estudar para poder saber se mudou alguma coisa. Mas esse informativo pode completar. Hoje são apadrinhadas as crianças acima de 4 anos, exatamente porque se entende que elas têm compreensão desse ir e voltar, de que aquele casal não vai ser pai, não vai ser mãe, que eles vão apadrinhar mesmo, são padrinhos, que vão dar a ela a oportunidade dela ter uma vivência familiar. Então, você acredita que é importante não se perder essa referência de um convívio familiar. A gente vê, eu acho 4 anos ainda novo, para ser sincero, sabe? Eu acho que criança até uns 6 anos, ela tem dificuldade de compreender esse ir e vir. Né? Então, assim, e a gente vê que normalmente o próprio abrigo também, né, doutora Matilde, faz essa triagem da criança que tem condição de ir e da criança que não tem, porque para uma criança menor é mais difícil, né, essa compreensão. Eles são esclarecidos de que aquele casal não vai ser pai, não vai ser mãe, eles sabem disso, porque o tempo todo é conversado com eles, né, que eles estão ali, porque o pai e a mãe não tem condição de estar com eles naquele momento, de estar sendo avaliada a situação deles, então eles sabem, os maiores sabem disso. Então eles sabem que aquilo ali é uma situação provisória e eles criam vínculos. É uma situação muito positiva, né? E para muitas crianças isso dá a oportunidade de uma vivência familiar, ajuda na estruturação de tanta coisa que eles precisam, de uma rotina, de estar dentro de uma casa, é uma coisa mais individualizada do que está dentro da instituição, é positivo sim. Mas é claro que quando tem que ter esse rompimento, e quando a gente vai fazer o encaminhamento de adoção, tem que romper o apadrinhamento. Né? Então vamos imaginar que surge uma família, a gente tem que romper o apadrinhamento. Às vezes é sofrido, é difícil, mas eu deixo muito claro assim, o padrinho, ele tem que saber disso, é igual a família acolhedora. Né? Ele tem que saber que aquilo ali vai acontecer em algum momento. E aí a gente vai trabalhar esse distanciamento da criança com o padrinho, e vai fazer o encaminhamento para a família substituta. Isso pode ser doloroso para ambas as partes, né? Mas tem um lado positivo. Agora, às vezes, a gente tem algumas questões assim, que a gente já, não sei como a gente já foi conversando com a doutora Matilde, porque às vezes acontecem encaminhamentos via apadrinhamento, né? Porque o casal entra pedindo tudo. Só que a gente fez uma vez uma estatística lá no setor e muitas das devoluções tinham sido de casais que ficaram com a criança via apadrinhamento. O que acontece? A criança vai no final de semana, fica o final de semana com o casal, é tudo lindo e maravilhoso. Eles apaixonam, não dá trabalho, né, gente? É igual pai ou mãe de final de semana, né? Que pega a criança, passa o final de semana, não põe regra, não põe hora para dormir, deixa dormir a hora que quer, é uma coisa mais solta. Na hora que a criança vai para ficar, começam os conflitos. E aí chega com um discurso pra gente, mas ele mudou muito. Não mudou, ele era assim. Então, quando eu vou fazer esses encaminhamentos de apadrinhamento que vão transformar a adoção, eu falo muito isso com eles. Você tem certeza, né? Você tem a noção de que essa criança que você conhece no final de semana não necessariamente vai continuar desse jeito, ela vai te dar trabalho, porque criança dá trabalho, né? Questiona, faz perguntas, principalmente que normalmente são crianças maiores. Então, eu acho que tem que ter esse cuidado, né? A gente tem esse cuidado na hora de avaliar
para não cair no equívoco, né? Eu só queria deixar a dica, desse livro aqui, que eu falei muito da questão do psicólogo clínico estudar e falar sobre adoção. Esse livro da Gina Levinson, ele é Adoção Clínica Psicanalítica. Ela faz exatamente o que eu estava falando para vocês que falta. Ela trabalha no consultório com crianças que foram adotadas. Então, assim, ele ajuda muito na questão da adoção. Eu vou deixar aqui, quem quiser no final, pega o nome de pessoa, tá? Aí, só para encerrar, eu pedi... tá. Eu vou passar para você. A Gina teve aqui ano passado no nosso evento, né? No seminário. Vamos ver se esse ano a gente consegue trazê-la novamente. Antes de passar para a Letícia para as considerações finais e a doutora Matilde, eu queria